Senhor está aqui, nesse lugar, e nós queremos pedir perdão para o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes nós deixamos de acreditar? Quantas vezes nós nem levamos em consideração o Teu poder e a Tua glória? Quantas vezes nós tentamos encontrar recurso nos homens, no que os homens poderiam nos dar, no que as pessoas poderiam fazer por nós? E quantas vezes nós esquecemos de Ti, esquecemos do Teu poder, deixamos que passasse por nós a Tua misericórdia, a Tua graça. Acreditamos mais no que os homens poderiam nos dar do que naquilo que Tu poderia nos dar. Te buscamos só pelo que Tu poderia nos dar, não pelo que Tu era. É como se quiséssemos as malas do pai que chegou de viagem, mas não queríamos o pai. É como se nós disséssemos para o pai: volta e viaja de novo para trazer mais coisas para mim. Mas eu não preciso de nada, só preciso da presença do Pai. Porque quando eu tiver a presença do Pai, todas as demais coisas me serão acrescentadas. E eu não vou perecer, eu não vou perder nada. Eu preciso entender essa presença. Não só o poder. Não só o poder, a presença. Deus quer estabelecer a presença dele na tua casa. Eu não sei no que você acredita, mas nós estamos a 2 semanas da Páscoa. Eu quero te falar algo que eu falei hoje à tarde para um casal muito especial. Eu quero falar para você. Eu quero que você escute muito claramente o que eu vou falar. Quando o povo estava preso no Egito e os governadores do Egito surravam o povo e obrigavam o povo a fazer exatamente o que eles queriam para que eles tivessem lucro, o povo começou a gritar. É como se nós hoje fôssemos às igrejas clamar. E Deus ouviu a voz do povo e escutou as orações. E Deus desceu. Mas quando Deus desceu, Ele trouxe pragas e pestes. No lugar onde o povo estava, no Egito, todos foram acometidos de pragas e de pestes. E Deus manteve aquele povo ali até que os governadores, os governantes entendessem a ira de Deus sobre o descabido governo sobre o seu povo. Até que os governantes entendessem. E quando os governantes começaram a entender, por causa do genocídio, da morte dos seus próprios filhos, eles liberaram o povo. E então se instituiu a Páscoa, a festa da passagem do povo da escravidão para a liberdade. A passagem do povo. E quando o povo foi colocado em liberdade, escute isso, é muito profundo isso, é muito forte. E quando o povo foi colocado em liberdade, o povo começou a murmurar, porque o povo foi tirado de um lugar de prisão e foi levado a caminho do deserto. E quando o povo chegou no deserto, o povo começou a murmurar porque lhe faltava água e comida. E desejaram voltar para a mão dos governantes, antes morrendo nas suas mãos, mas tendo que pôr nas suas panelas. E começaram a falar contra os profetas Arão e Moisés. E começaram a agredi-los com palavras e ameaças, ao ponto que esses foram aos pés do Senhor e ganharam
o maná da manhã, a água da rocha e as codornizes do final do dia. Coluna de fogo durante a noite e coluna de fumaça, de nuvem durante o dia, para poder proteger o povo. E Deus colocou os governantes em perseguição até que o mar se abriu. E depois andaram se desviando de vários povos e procurando sobreviver no deserto. Os que permaneceram na fé, a roupa não envelheceu e o sapato cresceu com o pé, mas muitos pereceram no deserto por causa da murmuração. Mas todos os que sobreviveram viram e entraram e tomaram posse da terra prometida. Eu quero falar contigo acerca disso, de você sair debaixo da opressão do governo e se colocar humildemente debaixo da poderosa mão do Senhor. Eu quero começar com isso. Nós estamos a 2 semanas da Páscoa. Eu sei que muitos estudiosos, muitos que fizeram teologia vão dizer: pastor, a Páscoa é só para algumas regiões do mundo, mas para os judeus não é nem nessa data. Vamos falar com o Brasil então. Vamos falar com a Europa então. Eu quero que você compreenda o tempo em que Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está trazendo muitas pragas, mas Deus vai tocar em muitos governantes, porque intentaram contra o seu povo. Porque Deus ouviu a nossa oração. Porque a igreja se pôs de joelho nos últimos dias. Porque alguns pastores pagaram um alto preço de oração, de jejum e de separação. Porque Deus ouviu a voz de alguns homens que se justificaram. E agora, ainda que você sinta que é você que está sendo afligido, creia, você só está dentro do Egito, onde as pragas estão caindo. Mas a hora que nós entendemos o nosso deserto, a gente vai ser livre. Porque o Espírito do Senhor, quando é compreendido, ele traz liberdade. E não encobre absolutamente nada de você. Todas as coisas se tornam claras o suficiente. E você começa a compreender o terreno onde você está pisando. Você começa a compreender a separação, a santificação. Deus me deu palavras. Eu tenho tanta palavra, querido. Mas eu preciso que Deus fale. Eu não posso começar uma reunião com você aí na sua casa sem ouvir a voz do Senhor. Reclina um pouquinho tua cabeça comigo, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e eu te bendigo. Eu te enalteço e eu te engrandeço, porque tu és o meu Deus, o único Senhor e o eterno Salvador da minha vida. Aquele que pode todas as coisas e que permite algumas, as quais nem sempre sendo da sua vontade são da sua permissão. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu agora. Vem sobre nós, Senhor. Ajuda esse povo, comerciantes, que agora não podem abrir as portas, autônomos que não têm o que comer e nem onde recorrer a algum ganho. Em meio a tudo isso, Senhor, eu ainda vejo homens se prostituindo. Em meio a tudo isso, eu ainda vejo pessoas mentindo. Em meio a tudo isso, eu vejo homens descontando em suas famílias a ira de não ter agora o regalo da mesa farta. Em meio a tudo isso, Senhor, eu vejo agora pessoas se vingando nos seus familiares. Pessoas procurando fuga através de prazeres, de mentiras. Te levanta, Espírito Santo. Unge, Senhor, famílias que estão sofrendo
Remove, Senhor, dessa escuridão. Remove, Senhor, aqueles que se escondem nela. Vem como luz sobre nós e manifesta, Senhor, agora tudo que está em oculto, para que venhamos a clarear em nossa mente e no nosso coração tudo aquilo que é obscuro. Pai, nada há ao encoberto, nada há em oculto que não venha a ser gritado do alto dos telhados. Todas as coisas estão nuas, cruas, diante daquele a quem haveremos de dar contas, de prestar contas, o teu Espírito. Por isso eu peço que tu te levante em favor de algumas casas, famílias que estão sofrendo, Senhor, porque a injúria, porque, Senhor, a prostituição, porque a mentira, porque o ódio, porque a raiva, porque a angústia, porque a vingança ainda se faz presente em meio a tanto lamúrio, tanta dor, tanta dificuldade. Quando deveríamos estar unidos, é que estamos separados. Quando a tua igreja deveria estar se manifestando, é que muitos religiosos estão querendo colocar regra naquilo que não tem mais nenhum tipo de regra nem regulamento. Só há agora um relacionamento a ter contigo. Paz em meio à guerra. A paz não é a ausência de guerra, Senhor. A paz é o que eu devo buscar em meio à guerra. É um estado do ser, firmado naquilo que eu creio e não naquilo que eu vejo. Porque nós vivemos pela fé e vimos pela fé, e olhando pela fé, compreendemos pela fé. Como diz Hebreus em todo o capítulo 11, pela fé, muitos alcançaram a promessa. Outros, a quem foi prometido, não viram. Não porque não creram, mas porque a promessa era para a sua geração e não para eles. Agora muitos dizem que é o fim do mundo. Ah, Senhor, tu não veio para destruir a terra, Deus. Eu creio que tu veio para regenerá-la. Eu creio num Deus que regenera a terra. Eu creio num Deus que reconstrói, que a cidade santa desce e tudo se faz novo. Eu creio numa cidade que está vindo sobre nós. Uma cidade santa, uma santificação, uma separação que está vindo sobre nós. Não exatamente na destruição, mas na separação do ímpio e do justo, para se estabelecer a tua palavra. Por isso eu não fujo dessa briga, eu não corro dessa luta. Antes, nós nos levantamos em propósito para ajudar os aflitos e buscar, fazer, mostrar e saber que nós juntos somos mais fortes. Perdoa, Senhor, se murmuramos, se reclamamos. Acende a luz, Senhor. Acende a luz para que nós possamos ver os ratos que estão no porão. Acende a luz para que eles sejam afugentados, os espíritos que vieram corroer, Senhor, as nossas colheitas. Ajuda-nos, Pai, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu poderia ficar orando a noite toda. É o momento mais digno, é estar com Ele. É estar com Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 3. Essa palavra vai percorrer a tua casa. Essa palavra vai tocar os teus familiares. Essa palavra vai tocar primeiro a tua vida. E quando você for regenerado, toda a tua casa servirá ao Senhor. Servir o Senhor, querido, significa ter o melhor dessa terra. Servir o Senhor significa ser filho. Escute, a diferença entre o filho e o empregado é que na hora que todos estão na lavoura, você não distingue quem é quem. Mas quando toca o sino da boia e todos vêm para casa, todos tiram o avental, as luvas, lavam suas mãos, tiram o chapéu.
Só que o filho, ele entra dentro de casa, deseja um bom apetite a todos e vai sentar na mesa com o pai. Os empregados comem fora e depois eles deitam para tirar uma siesta, um soninho, uma horinha, até voltar para a lavoura. O filho recolhe os pratos, lava a louça, ajuda nos deveres da casa, varre a casa, coloca o chapéu, as luvas e torna a colheita. E no final do mês, escute isso, no final do mês, ele não ganha salário. Todos vão pegar o seu salário, o filho fica olhando, todos recolherem o que é seu por direito. A diferença é que todos trabalham por alguma coisa que vão ganhar, mas o filho sabe que tudo é seu. Por isso, ele não precisa de salário, porque ele está na casa do pai e se assenta à mesa, e ele é herdeiro. Se você foi para a igreja só por um salário, só para ganhar o que te é por direito, você perdeu uma grande oportunidade de sentar na mesa. Porque o filho é herdeiro e ele não quer nada do pai, ele quer o pai. Ele quer estar na casa, ele quer sentar na mesa. Então eu não quero mais religião, eu quero sentar na mesa. Eu quero sentar com o Senhor, eu quero estar com Ele. Ei, liberdade é uma coisa que Deus nos dá com a sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai te libertar da religião, ela vai te libertar de ficar de joelho, ela vai te libertar da vela, ela vai te libertar do santo, ela vai te libertar da estátua, ela vai te libertar da crendice, do rosário, ela vai te libertar da oração contínua que você não sabe mais nem o que está dizendo, ela vai te libertar de tudo isso e vai te trazer para Cristo. E você vai sentir que agora não é que você não tem mais compromisso, você tem o dobro. Porque agora você tem que cuidar daquilo que é do teu pai. Por quê? Porque vai passar a ser teu. Não se trata mais de trabalhar para o meu patrão e daqui a pouco ser dispensado. O filho não é dispensado dos seus afazeres, por isso ele não trabalha, ele serve. Aquele que somente trabalha, querido, sua por aquilo que precisa ganhar. Mas aquele que serve, está em casa e faz com prazer, e quando quer, toma posse do que é seu. Pegou aí? Essa é a liberdade que Jesus oferece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa ser livre até de ser um crente. Você precisa ser livre até de ser evangélico. Porque se você for somente um crente, você somente vai trabalhar por aquilo que você crê. Você somente vai trabalhar por aquilo que você vê, porque você só crê no que vê. Mas se você for um filho, você não trabalha por aquilo que está acontecendo, você trabalha por aquilo que vai acontecer. Aleluia! Noé, quando ele fez a arca, ele não fez porque estava chovendo, ele fez porque ia chover. Porque Deus falou, vai chover, faz uma arca para ti. Ele acreditou na promessa. Eu não vou orar por aquilo que está acontecendo, eu vou orar por aquilo que vai acontecer. Eu não vou orar para que Deus tire essa anomalia da terra. Eu vou orar para que quando essa anomalia sair, porque vai sair, todos se convertam ao Senhor e encham as igrejas e louvem e adorem e bendigam o nome do Senhor. Eu vou orar para que a mesa fique cheia, para que as pessoas parem de olhar para a placa da igreja e digam, onde é que tem um povo reunido, louvando e adorando o Senhor? É ali que eu vou. E eu vou estar com eles. Todos num só propósito. E não haverá mais a necessidade de que eu pergunte quem é o pastor, porque eu certamente saberei que o pastor é o Senhor Jesus. Eu não vou mais precisar pedir o regimento interno, porque eu vou ter o regimento interno na palma das minhas mãos. Eu não vou mais precisar saber qual é o estatuto da igreja, porque o estatuto da igreja, as leis da igreja, elas estão no Antigo Testamento. A noiva incorruptível. Aleluia! Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas
se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Escute isso, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, no qual o Deus, e esse Deus está escrito ali com D minúsculo, porque não se trata do Deus Criador, se trata do diabo. Pastor, Deus colocou ele como um Deus? Todas as divindades, escute, as divindades não respeitam Deus, mas Deus, ainda sendo Deus, considera a existência de pequenas divindades quais não podem fazer o que ele faz. Não salvam como ele salva, não curam como ele cura. Um espírito de enfermidade, na sua grande maioria, no seu totalitarismo, ele vem para te dominar através de te definhar, e depois, quando ele mesmo é removido por outro espírito de demônio, ele te aprisiona na religião. E agora você é cativo somente para ser grato. Não, você não precisa disso. Querido, a necessidade de adoração e não de gratificação. Eu não volto para ganhar recompensa. Eu volto para adorar, ainda que tudo me seja tirado. Lembra dos 10 leprosos do deserto? Escute isso. 10 leprosos. Jesus vendo eles 100%, total. Jesus vendo eles, eles clamavam: Jesus, filho de Davi, mestre, cura-nos. Liberta-nos, pois estamos leprosos. Jesus disse o quê? Ide e apresentai ao vosso sacerdote. Por que Jesus não levantou as mãos e não disse: sejam curados? Não, porque com a tua lepra, com a identificação na tua carne do teu pecado, agora é necessário que você se apresente no templo ao sacerdote, porque a ele foi dada a palavra. E que você se prostre no templo, para que você seja limpo. Lepra é sujeira pecaminosa na carne. Por isso Jesus disse: ide, curai os enfermos e limpai os leprosos. Porque lepra não é enfermidade, lepra é uma evidência na carne do teu pecado, da fofoca, da inveja, da mentira, da raiva, da prostituição, da vingança. Aleluia! Da mentira, da prostituição. Eu pego muito nisso. E aí, o que foi feito? Voltou um para agradecer e adorar o Senhor. E Jesus disse: calma, peraí, não eram 10? Por que somente tu voltou e adorou? Querido, naquele dia, muitos foram limpos, mas só um foi curado. Só o que voltou. Muitos foram limpos da sua vergonha, do seu pecado, porque Jesus ensina que devemos perdoar e Ele mesmo é capaz de fazer isso muitas vezes mais. Mas só um voltou. Esse, além de limpo, foi curado nas suas intenções. Voltou para adorar e dizer: Senhor, posso ficar contigo porque eu não quero voltar a pecar. Eu não quero voltar a cair. Aleluia, você está comigo? Dá um amém aí. Mais forte. Amém. Amém. Aleluia. Se o nosso evangelho... Pastor, você tem um evangelho? O de Cristo está conosco. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, se as pessoas ainda acham que nós nos promovemos... Ei, isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Se as pessoas ainda acham que nós escolhemos ser quem nós somos e fazer aquilo que nós estamos fazendo, é porque elas ainda não conhecem e ainda estão aprisionadas num falso evangelho que não pode dar absolutamente nada a elas.
Elas ainda estão presas na obscuridade, na religião. Você acredita que tem muita gente que pratica uma religião só para não decepcionar a avó e a mãe e o pai? Tem muita gente que já reconhece que está no lugar errado, praticando coisas erradas, mas não quer decepcionar. Eu não vou fazer porque sabe como é que é a minha avó, a minha mãe, o meu pai, eu não quero problema lá em casa. E aí fica preso na idolatria, sabendo que está ofendendo a Deus e que vai para o inferno, mas não quer ofender aos homens. E o que Jesus falou? Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão e irmã, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim. Aleluia! Olha só, Efésios capítulo 3, no versículo 8, diz assim, Paulo falando, ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é graça que nós recebemos, querido, e manifestar qual seja a dispensação desse ministério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, e aí tem muita gente que diz, mas não precisa ir para a igreja, eu creio em Deus, Deus está comigo. Você não consegue. A unificação do corpo de Cristo está em congregar. Não adianta dizer eu tenho Deus, todos temos, querido. Sem Deus nós não estaríamos aqui, ninguém estaria respirando. Todos temos, aleluia, mas sem estar enfronhado, enfiado dentro de uma congregação, aquecendo uns aos outros, não nos tornamos corpo. Como podes tu dizer que não precisa da congregação? Podes por acaso sair de casa e dizer ao teu pé, fica aqui? Ou à tua mão, descansa, eu já volto? Não, aonde estiverem os teus membros estará o teu corpo. Por isso, aonde estão os membros de Jesus Cristo, está o corpo de Cristo. Aleluia! E ele diz, para que, versículo 10 do capítulo 3 de Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Você só vai conhecer a multiforme sabedoria de Deus se você for para a igreja. E ele diz assim, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. A igreja é tudo, querido. Para com esse negócio de, eu não quero virar crente, eu vou para a igreja, mas eu não quero virar crente. Se você virar crente, você vai decepcionar muita gente, mas se você se tornar filho de Deus, porque Jesus fez uma promessa, tudo aquilo que pedires ao Pai, não é tudo aquilo que pedires a Deus, não. É tudo aquilo que pedires ao Pai, mas para que Ele seja teu Pai, você tem que ser seu filho. Aleluia! Nós já falamos isso aqui muitas vezes, mas é necessário reforçar. Olha o que diz aqui, Efésios 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e para mestres. Nós recebemos isso de Jesus. Aleluia! Você devia desejar isso agora. Você devia estar aí sentado dizendo, eu quero um ministério desse. Eu quero servir as pessoas em nome de Cristo. Eu não quero mais ficar sentado aqui, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus me chamou para fazer alguma coisa. Escute, a gente diz, todos somos filhos de Deus, iremos para o céu. Ei, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, e muitos não são todos. É só uma parte do todo. Aleluia! Talvez você me diga, pastor, por que Deus não chamou a todos? Por que Deus não ama ao ponto de escolher a todos? Por que todos não escolheram a Deus? Por que alguns escolheram ficar aprisionados a estátuas, a crendices?
Por que alguns escolheram ficar aprisionados a rezas? Por que alguns escolheram ficar aprisionados ao que a sua família quer que ele siga? Por que alguns não entenderam o batismo, que ele é algo que eu tenho que decidir fazer? Por que alguns contrariam a nossa fé, se está escrito na Bíblia de todas as religiões? Em Efésios 4, no versículo 11, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não pode ser diferente. Eu preciso saber se eu sou livre ou se eu estou aprisionado. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século, o Deus da idolatria, o Deus do paganismo, o Deus das velas, o Deus das promessas, o Deus do beija aqui no meu anel e me dá, eu vou te dar a bênção, o Deus do dízimo, o Deus da oferta imposta pela cura, não com amor. Quando a viúva pobre, ela traz uma moeda no gasofilácio, Jesus estava sentado vendo aquilo. A Bíblia conta isso. Lê lá, está em Lucas, se eu não me engano. E diz assim, que ela trouxe do que tinha todo o seu sustento. E Jesus falou assim, todos colocaram daquilo que lhes sobrava. Mas esta viúva, do seu sustento, deu tudo o que possuía. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele não estava dizendo que você tem que dar tudo. Ele estava dizendo assim, se fosse pela necessidade, essa viúva não teria o que dar, porque ela já estava vivendo a necessidade. Ela deu por amor, porque se fosse pela necessidade, ela jamais daria alguma coisa. Mas como ela deu porque o coração dela estava pronto para fazer isso, rendido, Jesus valorizou o sentimento e não a intenção. Eu vou falar de novo. Jesus valorizou o sentimento e não a intenção. Por isso você dizer, eu sou uma pessoa boa, quando alguém passa lá em casa eu dou comida, se eu tenho uma roupinha velha eu já boto numa sacolinha e dou. Irmão, isso é tua obrigação. Isso não é cristianismo. Sabe, você que dá, vai fazer uma mudança, panela sem cabo, tênis furado, sem cadarço, sem palmilha, calça que não serve mais e tem um rasgado, blusa que não tem botão. A gente pega, faz uma sacola e dá pro vizinho, diz, fiz uma boa ação. Não, você só se livrou do lixo, você jogou na casa do vizinho. Isso não é bondade. Isso não é bondade. Querido, você quer saber o que é uma conversão? Eu quero terminar aqui. Mas deixa eu te falar sobre conversão para você se libertar de você mesmo. Quando você vai fazer uma mudança, eu creio que muitos de vocês já fizeram mudança de casa. Quando você vai fazer uma mudança, a primeira coisa que você faz é ir lá na casa que você vai morar fazer uma limpeza. Então a primeira coisa que você faz é arrumar o lugar de destino. Aí depois você vai para casa e você começa a encaixotar tudo aquilo que você vai levar. É ou não é? Aí você começa a encaixotar e na hora que você está encaixotando, você diz, não, isso aqui eu não quero, né? Aí você chama seu filho e diz assim, vai lá dar isso aqui para a vizinha, né? Porque você não quer. Algumas coisas você bota no lixo. Mas tem algumas coisas que você é muito apegado assim, né? Pote de margarina vazio. Aleluia, você está aqui? Amém? Né? Algumas estatuetas, algumas roupas que você sabe que não serve mais, não adianta nem querer emagrecer. Você começa a botar assim numa caixa separada e diz, isso aqui depois eu vejo. E aí você chega na casa nova, você começa a desfazer as caixas. E na hora que você começa a desfazer, você começa a perguntar, por que eu trouxe isso? Isso aqui eu não vou guardar não. Aí você começa a dar porcaria pro vizinho. E algumas você bota no lixo. Aleluia! Você quer saber o quanto isso é parecido com uma conversão?
Quando você vai se converter, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a casa de destino. Aí depois você começa a juntar tudo aquilo que não presta em você para jogar fora, mas você guarda algumas coisas. Porque você diz, não, isso aqui eu ainda posso precisar. Irmão, no começo da minha conversão eu comecei a esconder algumas coisinhas, que eu disse, não, vai que depois ainda eu dou uma olhada nisso aqui. Eu comecei a esconder, eu me lembro. Isso aqui talvez eu vou usar ainda. Aí eu deixava algumas coisas assim, vai que é só uma empolgação, né? E depois eu joguei fora. Mas quando eu cheguei na casa nova, quando eu me instalei na minha verdadeira conversão, eu comecei a perguntar por que eu trouxe essas porcarias. Só que eu não dava as coisas para os vizinhos. Eu comecei a jogar fora. Porque o verdadeiro convertido, ele não guarda nada. Ele abre a porta para o Espírito Santo e ele diz, pode entrar. Mexe no que tiver que mexer, mas limpa a minha vida. O verdadeiro convertido, ele sabe quando ele mente, quando ele se prostitui, quando ele trai, quando ele inveja, quando ele fofoca. O verdadeiro convertido, ele sabe aonde ele está errando e aonde ele é insuportável. O verdadeiro convertido, ele deixa de ser egoísta. O verdadeiro convertido, ele deixa de ser orgulhoso. O verdadeiro convertido, ele deixa de ser ceboso, snob. Ele deixa de ser soberbo, ganancioso, irritante. O verdadeiro convertido perde a razão. Você está aí? Amém? O verdadeiro convertido, ele perde a razão só para ser feliz. E ele começa a deixar de entender de tudo. Porque tem gente que tu não consegue conversar, porque entende de tudo. Conhece de astrofísica, a ciência, a física quântica, a ciência indominável dos planetas. Você fica perto, 2 minutos, você não aguenta mais. Querido, o verdadeiro convertido joga fora tudo que não presta. Se liberta. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século tapou o entendimento dos incrédulos. De quem? Dos incrédulos. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho que está em Cristo Jesus. Abre teus olhos para o evangelho. Se eu fosse você essa noite, eu pregava só com o link dessa mensagem. Eu dava um compartilhar aí. Não porque você é dono da verdade, mas porque aquilo que te pegou pode pegar mais alguém. Aquilo que fez efeito em ti vai fazer efeito agora através de ti. Nós não ganhamos nada com isso, querido. O Facebook não paga nada pra gente. O que eu tenho feito nessa terra, eu tenho atendido o chamado de Deus que concedeu a mim um ministério pastoral, talvez, de mestre, não sei, de evangelismo, eu creio, profético, sim, apostólico, não sei. Mas ele derramou sobre mim alguma coisa que está fazendo muita gente ir a Cristo. Está fazendo muita gente ser liberta. Está fazendo muita gente repensar sua vida, suas atitudes. Está fazendo muita gente se arrepender. E está salvando muita gente. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu termino essa live pedindo uma coisa para você que está me ouvindo. Não esqueça de mim nas suas orações. Eu preciso muito das tuas orações. Eu preciso muito da tua bênção. Eu luto todos os dias contra muitos demônios que estão sobre vocês, em oração. E muitos, creia, iam desejar me cirandar como trigo. E é tão interessante que quando Jesus falou com Pedro, ele disse: Pedro, Satanás me pediu a ti para cirandar como trigo. E Pedro, olhando fixo para Jesus, ouviu Jesus dizendo assim:
mas eu roguei ao Pai para que te fortaleça. Jesus não rogou ao Pai para que Pedro fosse livre de ser cirandado, mas somente para que ele tivesse resistência. Jesus permitiu que Pedro fosse cirandado como trigo. Aguenta firme. Os próximos dias são decisivos para a nação brasileira. Em alguns dias, e eu quero crer em 8 dias, nós vamos estar livres de tudo isso que está acontecendo. Voltaremos à nossa rotina, sim, mas nunca mais à nossa rotina espiritual, porque Deus vai cobrar a tua presença na igreja. Deus vai cobrar a presença da tua família na fé. Deus vai cobrar a presença dos teus. Deus vai glorificar a tua casa? Vai. Vai curar a tua casa? Vai. Vai restaurar teu casamento? Vai. Vai curar a tua enfermidade? Vai. Vai. Creia nisso. Mas Ele vai cobrar, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Por favor. Senhor Jesus, nós entregamos essa noite nas tuas mãos. Glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Louvamos a ti. Pedimos que a tua misericórdia recaia sobre nossas casas, sobre o ganho, sobre o alimento, sobre a provisão, que nada nos falte, que nós tenhamos o suficiente para nós e para todos aqueles que necessitam da nossa mão estendida. Que a nossa casa seja abastecida agora pelas tuas próprias mãos. Que o teu poder se estabeleça sobre todos e que todos acreditem na tua promessa. Que ninguém se afaste de ti nesses dias. Que as pessoas entendam a real necessidade de entregar as suas vidas para ti. E que quem entregou a vida para ti, Senhor, não a pegue de volta para tentar resolver. Mas que espere em ti, porque se a vida é tu quem vai resolver. É tu quem vai fazer. Eu creio nisso, por isso a minha vida e da minha família e da minha igreja, eu creio está entregue nas tuas mãos. Aliás, eu não tenho uma igreja, Senhor. Eu não tenho, graças a Deus, é tudo teu. Ainda que tu tenha confiado a mim, Senhor, eu não vou casar com a noiva porque ela já tem marido. Eu não vou casar com a noiva, Senhor. Eu sou só amigo do noivo. Eu reconheço o meu lugar na terra. Eu sei quem tu és. Que nós venhamos a diminuir para que tu cresça. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém aí? Dá um amém aí que eu quero ouvir tua voz, irmão. Ah, vai, eu ouço no Espírito, irmão. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que Deus te dê entendimento de tudo. E que Deus te dê paz. Em nome de Jesus.